Estamos de volta com a notícia de frente desta quarta-feira, 7h11. E o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, Sintep, Valdeir Pereira, afirmou que há uma grande possibilidade de ser iniciada uma greve por parte dos profissionais da educação, caso o governo do estado insista em retornar às aulas presenciais ou no sistema híbrido. E quem tem as informações é o repórter José Porto. Bom dia a vocês da bancada e quem nos honra com audiência em casa aqui na Notícia de Frente. O governo do estado, por meio da Secretaria de Educação, a SEDUC, já tem uma data programada para o retorno das aulas, 8 de fevereiro. Na proposta da SEDUC, a principal delas é que esse retorno das aulas será de uma forma híbrida, ou seja, as escolas não receberão no mesmo dia todos os alunos. Haverá um escalonamento conforme o nível, né, de ensino, claro, a série em que está, o ciclo em que está o aluno, como também o fator de idade. E os alunos não frequentarão a escola juntos no mesmo dia, ou seja, as turmas serão divididas por horários e por dias também. Ou seja, é uma escala pouco complicada, que envolve principalmente os cuidados e prevenção contra o vírus da Covid-19, o coronavírus, como também toda a questão de biossegurança. A preocupação maior é que quando você fala do retorno às aulas, não há como garantir a segurança se não houver a vacinação. Todas as medidas até agora, que é álcool em gel, uso de máscara, ela tem se demonstrado com uma certa eficiência em alguns aspectos, mas quando você trata da aglomeração e das grandes movimentações das pessoas, isso não garante. Nós estamos falando aqui do estado de Mato Grosso de retorno das aulas, que envolve mais de 700 mil estudantes, porque é da rede estadual e da rede municipal, do transporte público e também o transporte escolar, que é feito na maioria dos 141 municípios, e isso tem um impacto direto que se um estudante estiver contaminado, ou até mesmo um trabalhador da educação, o contágio direto e exposição no número significativo dos nossos estudantes. Então, por isso, o Sintep já tem apontado para o governo que qualquer retorno às atividades escolares só é possível quando você tiver a segurança, e a segurança é possível com a vacina. E é isso que nós temos cobrado aqui do estado de Mato Grosso, para que acelere esse processo dessa discussão da vacinação e aponte um plano para que inclua os trabalhadores e os estudantes, para que nós possamos voltar com as atividades presenciais. Durante esse período, a gente entende que é necessário o contato dos estudantes com os professores, e o Estado deve aprimorar o mecanismo aí das aulas remotas que foram oferecidas durante o ano de 2020 e para esse ano de 2021, uma vez que não concluiu o ano letivo de 2020, aprimorar com a oferta de internet, até mesmo equipamentos para aqueles que tiveram dificuldades durante o ano de 2020. Presidente, qual que é a medida que a categoria analisa? Existe aí já um planejamento de uma paralisação, uma greve, porque o que se percebe até o momento é que essa data já estabelecida pelo governo, dia 8 de fevereiro para o retorno das aulas, isso já está sacramentado. O governo já teria comprado, inclusive, alguns equipamentos e, digamos, material para esse retorno das aulas, como álcool em gel e uma série de outras questões aí para garantir a biossegurança. Ou seja, a categoria vai acatar esse retorno às aulas ou pode haver aí uma resistência, uma greve? A decisão que nós tomamos em dezembro é que sem vacina não tem como retornar às atividades. Como o governo já sinalizou esse retorno nos próximos dias, reuniremos a categoria e, mantida essa posição e aquela decisão que foi tomada em dezembro, não está descartada uma greve sanitária para que esse retorno não aconteça com as aulas presenciais. A gente entende que deve retornar às aulas, mas nesse momento mantendo as aulas ainda remotas, com todas as dificuldades que nós tivemos durante o ano 2020, mas não dá para você colocar em risco 700 mil pessoas aqui no estado de Mato Grosso e os trabalhadores da educação, que a sua grande maioria fazem parte de grupo de risco e que não têm condições de atuarem nas unidades escolares num possível retorno. Há muitas escolas pelo estado que não têm condições sanitárias para garantir esse retorno às aulas.
Tem escolas que não têm banheiros adequados, que não teria aí nem lavatórios para a higienização das mãos. As escolas não estão adequadas para receberem e até mesmo os profissionais não têm aí hoje, olhando para a categoria, uma segurança de como tratar em possíveis casos de Covid, planos emergenciais dentro das escolas, em caso de Covid dentro das unidades. O que a gente tem presenciado no Brasil inteiro, o caso do Amazonas foi um exemplo de que houve o retorno das atividades e agora o Amazonas já configura aí como um estado com o alto índice de contágio. O que a gente espera é que o governo do estado de Mato Grosso se sensibilize desse momento e crie o plano emergencial de vacinação e tão logo vacinado a gente possa retornar. Se tem alguém que está com saudade das escolas, são os trabalhadores da educação e o calor humano dentro das escolas para a gente retomar as nossas atividades o mais rápido possível. Com as imagens do Nilton Oliveira, José Porto para a Notícia de Frente. Olha, não vai dar tempo hoje, porque tem o destaque ainda do professor Haroldo Arruda, mas eu quero deixar aqui algo para a gente discutir amanhã. Tem uma proposta do governo falando em plebiscito para decidir o retorno às aulas. Olha, muito cuidado com medidas populistas. Nesse momento, a decisão tem que ser técnica e científica. Perfeito. Né? É para ouvir os pais. Para ouvir os pais, tudo bem, mas cuidado com medidas populistas que são extremamente arriscadas. Mas a gente fala mais sobre isso amanhã, que agora é o comentário aí do professor Haroldo Arruda. Ontem a Ford anunciou, uma grande multinacional, anunciou que iria fechar algumas plataformas, algumas fábricas de automóvel aqui no nosso país. Imediatamente houve um pronunciamento por parte do Jair Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro, e eu gostaria de rodar primeiro o pronunciamento para depois eu tecer o meu comentário. Se é possível. Mas o que a Ford quer? Faltou a Ford dizer a verdade, né? Querem subsídios. Vocês querem que continue dando 20 bilhões para eles, como fizeram nos últimos anos? Dinheiro de vocês, imposto de vocês para fabricar carro aqui? Não. Perdeu a concorrência. Lamento. Muita calma nessa hora, né? Olha, a Ford está no Brasil desde 1904 com carros importados. Né? Ela funda a sua primeira fábrica em 1919, na rua Florencio de Abreu, e fabricava o famoso Ford Bigode. Né? E desde lá até 2020, ela, de certa forma, teve muito subsídio do governo brasileiro para que pudesse se desenvolver aqui no país. Né? Essa notícia traz, de certa forma, e é um prato cheio para a oposição, dizendo que realmente a Ford está quebrando, a economia do país está quebrando, não existe credibilidade de investimento internacional, absolutamente nada disso. O que acontece é o seguinte, a política da Ford e a decisão dela agora, né, no Brasil, já tem sido tomada em outros países. Ela tomou a mesma decisão nos Estados Unidos e em outros países em que ela fabrica automóvel. Só para você ter uma ideia, ela tem uma plataforma industrial no Brasil projetada para produzir 5 milhões e meio de automóveis que hoje está obsoleta, fabricando praticamente 2 milhões e meio. Em 2018, ela já sabia que ela enfrentaria um cenário completamente diferente do que ela tinha alguns anos atrás. Hoje você tem uma alta competitividade de automóveis coreanos, chineses com mão de obra baratíssima, né? E com alta tecnologia. E ela está enfrentando um mercado de difícil competição. E que sem os subsídios que ela já tenha, inclusive do próprio Banco Nacional de Desenvolvimento, que já está pedindo explicações para a Ford na ordem de 373 milhões de reais, né? Ela fica com as pernas bambas e não consegue andar. Toda empresa tem unidades estratégicas de negócio, as famosas UEMs. Para quem estuda marketing sabe disso, né? Cada UEM projeta um percentual de retorno. Muitas vezes você tem uma unidade estratégica de negócio que ela vende muito, mas não te dá bom retorno. Outras vezes você tem uma unidade estratégica de negócio que ela vende pouco, mas a margem percentual é maior. Dentro dessa política da Ford, o que ela vai fazer? Compensa muito mais ela continuar fabricando na Argentina as picapes que ela vende no Brasil, como inclusive a própria Hilux, que não é Ford, é Toyota, é fabricada na Argentina,
por questões de subsídios, por questões de incentivos, né? Toda importação que você faz dos automóveis que vem da Argentina para o Brasil não tem impostos praticamente, quer dizer, então passa a compensar, apesar do frete, compensa, né? Então, ela está reformulando a sua plataforma de fabricação, acabando com os carros sedãs. Ela já fez isso nos Estados Unidos, acabou com o Ford Fusion, acabou com o Taurus, né? Com a fabricação do Taurus e os demais carros sedãs, e está investindo fortemente no mercado das SUVs, que é a tendência mundial, e também nos carros movidos a eletricidade. O mercado mudou, absolutamente tudo mudou. O que a Ford quer é continuar tendo os mesmos subsídios que ela sempre teve para poder fabricar e mudar o foco de investimento em outra unidade estratégica de negócios para que ela possa ser mais competitiva. É isso que ela quer fazer. Então ela fecha 3 fábricas, mas não sai do Brasil. Ela continua no Brasil com uma marca forte, apenas investindo em uma unidade estratégica de negócio de SUVs e picapes que possam dar maior rentabilidade a ela. Mas, paralelamente a isso, ela quer e insiste em ter os mesmos subsídios que ela tinha. O que me deixa bastante desconfortável é assim, todo subsídio que uma fábrica recebe, que uma empresa recebe, é dinheiro público. Ela está há mais de 20 anos no Brasil. Essas empresas, o foco delas é, sobretudo, a maximização de lucros, né? Quando ela começa a entrar no vermelho, por questões de competitividade, por questões de pandemia, né? O consumo diminuiu bastante com relação aos carros no Brasil, principalmente, né? Sempre houve aquele sonho do mercado brasileiro ser um grande mercado para a venda de automóveis, e isso nunca aconteceu, de certa forma, né? Plena do jeito que os executivos de conta das empresas gostariam que acontecesse. No papel sempre foi uma coisa, mas na prática era outra, né? Uma grande miopia mercadológica, tá? Então, o que a Ford faz hoje? A Ford, o que ela quer é exatamente isso, né? Ter o subsídio. Mas o que mais me incomoda é o fato de, por 20 anos, ter dinheiro público subsidiando a fabricação de automóveis no Brasil, e da noite para o dia, simplesmente muda o jogo. Mas vai ficar lá na Argentina, né? Vai ficar na Argentina. Lá na Argentina vai ficar. Por que ela investe na Argentina e não investe no Brasil? Justamente por isso, porque subsídio. Lá... Oi? Ela tem os subsídios. Você está entendendo? Ela não consegue fabricar os carros aqui no Brasil por conta da falta do subsídio. Já tem 20 ou 30 contratos com o Banco Nacional de Desenvolvimento, junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento. Ela vem cumprindo com esses contratos, tá? Mas ela precisa dar uma explicação para o povo brasileiro. Ou seja, é muito fácil você dizer o seguinte, olha, você tem subsídios durante 20 anos e de uma hora para outra, por uma questão de mudança mercadológica, não quero mais brincar. Crise sanitária. Não quero mais brincar. Só que criou um problemão danado. Problemão danado para a economia brasileira. Desemprego. Claro, não só o empregos. desemprego. Agora, o seguinte, e as pessoas que têm os veículos dessa marca vão enfrentar uma desvalorização gigantesca. Daqui a pouco vão ter problema de reposição de peças, não é isso? Exatamente. E o problema não está só aí. E aí é o seguinte, agora é o seguinte, o subsídio é o seguinte, né? O que é o subsídio? Só para ficar claro, é o incentivo fiscal, né? Isso. Milhões, bilhões de reais. 300 milhões. Que saem de onde? BNDES. Saem do caixa, né? É bancado pelos impostos que nós são pagamos. Pagos pelos contribuintes. Que vem recebendo nos últimos 10 anos. Isso. É isso? Só mais um exemplo aí para, como diz o Paulo Coelho, contribuir. É claro. E você vai gostar da contribuição. Opa. Você vai gostar da contribuição. Ultimamente não tem gostado, não. Para dizer o seguinte, olha, num dos trechos ali da fala do presidente Bolsonaro, ele falou, olha, a Ford perdeu para a concorrência. Só lembrar o seguinte, não faz muito tempo, né? Num passado recente, quem é que enfrentava problemas de sobrevivência financeira? A General Motors. Mas se reinventou. Isso, se reinventou. A General Motors se reinventou e disse o seguinte, já mandou recado. Isso, né? Já mandou recado, General Motors já mandou recado. Deixa fechar. Não tem problema nenhum, deixa fechar. São 5 mil empregos, né? Que vão sumir. Calma, que vão sumir, nós vamos botar 20 mil. A General Motors vamos botar 20 mil. Porque a General Motors já está justamente no filão de mercado dos próximos 5, 10 anos, que é a eletrificação. São carros movidos a eletricidade. Há 3 anos atrás eram 2, 3. Este ano de 2021 já tem 8 carros, infelizmente ainda não populares, né, elétricos.
Nos próximos 10 anos, vocês vão ver a evolução que será na energia fotovoltaica e na energia elétrica, como carros híbridos e movidos a eletricidade. Essas plataformas da Ford aqui no Brasil estão obsoletas, atrasadas, não fabricam carros elétricos. É por isso que ela está saindo. E olha, antes da gente encerrar aqui, é uma informação que eu acho relevante, né? Rapidinho aí. O agro brasileiro superou a marca dos 100 bilhões de dólares em exportações e representou 48% de tudo o que foi exportado em 2020. Quem manda essa contribuição aqui é o Luciano Vacari. Ele era lá da Acrimate, né, Associação dos Criadores de Mato Grosso, ligado aí ao agronegócio do Estado. Aí ele coloca aqui que 100 bilhões de dólares equivalem atualmente a 537 bilhões de reais, né? E aí uma outra comparação aqui. Com este valor, seria possível pagar 895 milhões de parcelas do auxílio emergencial de R$600. E aí o seguinte, depois disso aqui, a gente lembra um pequeno detalhe, né? Os barões do agronegócio vivem reclamando e sempre de barriga cheia, né? Bom, uma notícia diferente de hoje termina aqui. Obrigado, professor Haroldo, obrigado Paulo Coelho e obrigado você que nos honra com a sua companhia. Nós voltamos amanhã. Até lá e um bom dia.